ponta da língua tá no ar. Fofoca quente, você vai amar. Brilho, fama, close, confusão. Que artístico comanda esse mundão. Chegou no estúdio, já quer saber quem tá cancelado, quem vai aparecer. Celebridade postou, a gente viu. Na ponta da língua é tudo mais do que mil. Liga a TV, aumenta o som. O programa é bom, é por... Sejam bem-vindos ao Na Ponta da Língua. A partir de agora estamos ao vivo para mais de 42 cidades em todo o estado de Goiás e para todo o Brasil pelo PUC Play. É isso mesmo, entretenimento, entrevistas exclusivas, culinária, turismo, o mundo fitness, tudo isso num programa mais completo da tarde do estado de Goiás. Aqui a pimenta é garantida, mas não esqueça o que eu vou te falar. Que artístico é trend, é luz, é ação. Com ele o rolê vira atração. Vem com a gente que é sucesso na ponta da língua. Vamos que vamos! Olha, o Telepimenta já está liberado. É o 6293080068. 9302689308. É o nosso canal direto com o mundo das celebridades, com o mundo do entretenimento. A partir de agora, a pimenta é garantida, tá bom? Aperta o play, que até às 15 horas tem pimenta na sua tarde. Olha, gente, vem aí a quinta-feira Pet da Adoção, sábado, dia 17 de 1, das 10 às 14 horas, no Buriti Shopping. Vários cãozinhos, gatinhos estão lá para sua adoração, esperando por uma família. Você que tem condições afetivas e estruturais de ter mais um membro da família, vá lá. Vá lá conhecer o Projeto Patas, um projeto que é cuidado com muito carinho pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Prefeitura de Aparecida e pela nossa querida primeira-dama, doutora Lana Bezerra. Adotar é um gesto de amor e o Buriti Shop espera esse sábado para você conhecer esse projeto lindo e quem sabe, se você tiver condições sentimentais, estruturais de ter um cãozinho, um gatinho, vá lá adotar para ele fazer parte da sua família, tá bom? E hoje, neste dia, nesta quarta-feira chuvosa na capital internacional da música sertaneja, vamos à nossa reflexão do dia. A mensagem é sobre pessoas que não sabem ouvir e geralmente o fazem por arrogância, impaciência, egocentrismo. Quando apenas responder, não é entender. Ou inclusive até pela falta de habilidade e treinamento em escutar, aquela escutativa, vendo o outro como uma ameaça à sua própria imagem, ou preferindo focar em suas próprias ideias, resultando em interrupções e monólogos, em vez de diálogo. Sabe aquele que só quer falar, eu sei. É sobre esse tipo de pessoa a reflexão do dia e eu volto já. Não havia mais a casa. A casa da galinha era rodeada por um milharal seco. E em um dia de sol quente, o milharal pegou fogo. "Corre, filho!" gritava a galinha desesperada. O pintinho, porém, ao correr, tropeçou em um toco que ficou para trás. "Mamãe!" gritava ele com os olhinhos inocentes presos atrás das chamas. Quando o fogo baixou, a galinha voltou ao local. Agora não havia mais a casa. Não havia mais o filho que alegrava sua vida. Não havia mais o que comer, pois todo o milho havia sido queimado. Ali, no lugar onde antes era seu lar, a galinha caiu de joelhos. Chorou. Chorou olhando para o horizonte enquanto repetia baixinho para si mesma: "Eles vêm, eu sei que eles vêm. Meus amigos virão, vão me consolar, vão me ouvir." Mas a noite caiu e nenhum amigo apareceu. Sem sua casa para se abrigar, ela se deitou debaixo de uma árvore seca, queimada pelo fogo, e enfrentou o frio de trincar o bico. Ali passou a noite acordada, sozinha, sem ninguém para ouvir sua dor. Pela manhã, o urubu passou voando baixinho. Pulava de um galho seco queimado a outro, observando os destroços do milharal. Não veio por amizade, veio por curiosidade. Sem ninguém mais com quem desabafar, a galinha juntou forças, enxugou as lágrimas dos olhos e falou: "Senhor urubu, sua velha amiga está arrasada. Preciso desabafar, preciso de um ombro amigo nessa hora." Ela então se calou, esperando uma palavra amiga, um alento, um consolo.
Esperou o urubu, ofereceu o ombro para ela chorar. Porém, o urubu quebrou o clima para falar de si mesmo. Ajeitou as asas, ergueu o peito e respondeu: eu também tenho vivido uns apuros terríveis, dona Galinha. Tá vendo essa minha asa? Já foi quebrada 3 vezes. Abaixou a cabeça e prosseguiu. Uma vez um menino me tacou uma pedra. Oh, menino terrível, dona Galinha, quase me arrebenta. Outra vez um galho caiu em cima de mim e outra fiquei preso num cipó. E ao tentar me soltar, quebrei a asa de novo. Uma gota de lágrimas caiu de seus olhos enquanto dizia isto. Mas eu... gaguejou a galinha. E não é só isso, dona Galinha. Eu vivo sozinho nos galhos altos, ninguém gosta de mim. Nunca tive casa, nem milho, nem pintinho. Minha vida é uma solidão sem fim. Me arrume um pano, dona Galinha. A galinha emprestou um pano e ele enxugou as lágrimas. Ela também lhe emprestou o ombro enquanto ele chorava. Mas suas lágrimas eram lágrimas dele, não pelas dores da galinha. O urubu abriu as asas e voou embora, satisfeito por ter desabafado. E assim a galinha ficou sozinha novamente, com o peito em ruínas. Ela só queria desabafar, só queria ser ouvida. Mas o urubu fez da sua dor um degrau para falar de si mesmo. Na vida, às vezes, somos cercados de amigos que não se importam com tua dor. Só querem falar de si mesmas, serem ouvidas, mas nunca ouvir você. Mesmo quando é você quem está desabando por dentro. Conhece alguém sem noção assim? Olha, a cantora Anitta se manifestou nas redes sociais após a repercussão de rumores sobre os bastidores do show Ensaio da Anitta, realizado inclusive lá em Belém do Pará no último final de semana. Anitta rebate especulações de que um fã... questão de postura, né? Mas vamos ver o que a Anitta falou sobre isso aí, vejam aí. Então, como que você pode dar opinião de como que foi o show? O tipo, ai, não mudou nada no show. Ai, não tem isso, tem aquilo no show. Você foi no show? Não. Eu vi na internet. Ah, então tá tomando no meio do... E aí, bebê? E aí, bebê, volta às aulas, tá chegando Turbina! E eu tenho um recado pra você, papai e mamãe. É o Bazar do Professor Cids, moda, calçado, esporte, utilidade, papelaria, cama, mesa e banho e tudo em material escolar. As mochilas a partir de R$ 49,99, estojo R$ 8,99, caderno de várias matérias a partir de R$ 8,99. É todo o departamento escolar em promoção, cheio de ofertas. E a loja toda esperando você. Vila Brasília, Centro, Goiânia, Garavelo, Cidade Livre e Jardim Tiradentes. Volta às aulas com desconto. Quer gastar menos? É no Bazar do Professor Cids. E eu também te espero lá. E a Ana Castela aproveitou o sol para renovar o bronzeado e curtir a piscina ao som da canção Era Só Que Me Faltava. A cantora mostrou que o shape está em dia e arrancou elogios dos fãs. Vejam aí. Bronze no corpo, beira de praia, um clima quente, uma cerveja gelada. Era só o que me faltava. Água de coco, água salgada, bronze no corpo, beira de praia, um clima quente e uma cerveja gelada. Shape não é isso, né? Shape não é isso, mas tá tudo bem, Ana Castelo. Gente, vamos ao vivo, direto de uma das nossas câmeras exclusivas, como está Goiânia nesse momento. Uma forte chuva atinge a capital da música sertaneja, né? Goiânia toda em chuva, coitada das minhas roupas, eu saí de casa achando que tava tudo bem. Meu Deus do céu, né? Então você que está em casa tem que sair, se puder esperar, fará muito bem para o trânsito e para a sua paciência. E cuidado com as zonas de alagamento, fique atento às alertas pelos celulares, tá bom? Vamos botar um vídeo de um telespectador que nos mandou agora, urgente, como é que tá a chuva aí, deixa eu ver. Deixa eu ver essa chuva. É só para filmar. Mas é vento, trovão, relâmpago. Oh, meu Deus, fico pensando nessas pessoas. Ora, Muita chuva, meu amigo. Ó, Luciana, aqui no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia, ó. Tá uma chuva abençoada. Gente, vocês viram o shape da Ana Castela? Pois é. O meu convidado, ele praticamente deu a volta por cima. Foi feirante, camelô,
policial militar e atualmente atua como corretor de imóveis de nicho de alto padrão e é sócio proprietário de 4 unidades, uma rede de academia, tanto em Goiânia como em Aparecida de Goiânia. O nosso Momento Fitness hoje, ele é totalmente diferenciado, mas é linkado nesse momento que a educação física e o empreendedorismo, quando o assunto é o físico, está super em alta. Para muitos, começar a academia é ter a longevidade garantida. Hoje é a maior receita dos médicos. No nosso Momento Fitness hoje, totalmente falando de empreendedorismo e outras questões, Rafael Rodrigues é o nosso convidado. Aperta o play, começa mais um Momento Fitness. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo ao Na Ponta da Língua. Muito obrigado, Gui, pelo convite. Satisfação estar aqui. De camelô a seu, é isso mesmo? Isso, exatamente. E o que você vendia no camelô? Qual foi a sua moeda de negócio neste momento da sua vida? Na verdade, a gente vendia tudo. Na época, a gente chamava de modinha, né? Que era roupa feminina mesmo. Então você, que era bolsada para o ramo fitness ou não? Ou era qualquer tipo? Não, era qualquer tipo. A gente seguia a modinha, a moda da época. E aí você depois foi para a questão da polícia? Isso, exatamente. Fiquei 2 anos na Polícia Militar. Saiu da polícia? Saí. Tá vendo? Você está achando que às vezes... Não, eu tenho um amigo que está na polícia, gente, eu não sei nem o que ele está fazendo lá, porque o negócio dele é empreender, né? Mas no fundo a gente sabe o quê? E a vida, o importante é começar. Os caminhos a gente vai descobrindo, vai trilhando. Há curvas que derrapam, aquelas que a gente passa de boa. Então estude a sua vida, porque às vezes o sucesso está por uma dessas curvas que você achou que não tinha nada a ver com o seu caminho, não é, Rafael? Exatamente. Verdade. Aí você acreditou no seu potencial, tanto de empreendedor, né? E a polícia também dá uma sabedoria, principalmente psíquico, para lidar com as coisas, situações adversas do mundo de hoje. E foi pro lado dos imóveis de nicho, os imóveis de alto padrão, que Goiânia hoje é a capital, né, desses imóveis. Parece que se vende, se compra isso hoje com a maior facilidade. Existe público realmente com tanto dinheiro, tanta perspectiva de vida, querendo algo de alto padrão? Justamente. Eu iniciei no mercado de imóveis, né, no nicho econômico, né, e aí me encontrei no nicho de alto padrão, né, e como se diz em Goiânia, né, Goiânia tem mais rico do que a gente imagina, e realmente isso é verdade. Tem mesmo, gente, isso é uma grande verdade. O potencial econômico desta capital, eu falo, se tivesse mais, isso aqui não ia prestar. Ah, pensou? Justamente. Aí ia ter prédio na beira do mar. Defeito de Goiânia é não ter praia, né? Eu também não. Né? Esse dia o governador estava até falando, esse dia eu estava no café da manhã com o governador, e ele dizendo que tem que diminuir essas questões de propaganda que Goiânia é um estado seguro e tudo, porque, ó, tem muita tá gente, chegando gente toda vindo. hora gente, né? E ainda tá faltando emprego. Só o Cine de Aparecida, eu anunciei essa semana mais de 1.500 vagas de direto. Tem loja que não abriu ainda por falta de funcionário, não é falta nem de empreendedor, nem de, é falta de gente que queira trabalhar e prosperar. E em determinados setores, um dos salários maiores é o de Goiânia. E aí o Rafael entrou no mundo fitness, mas de uma forma diferente, não só porque ele gosta, mas ele idealizou algo e hoje prosperou, porque, meu amigo, as academias, Rafael, elas hoje entraram numa vibe totalmente diferente, totalmente inclusiva. Eu acho que onde tem menos maromba é na academia. Eles devem ter estão em outro lugar, outro central, um CT, alguma coisa assim. Mas a academia, ela virou realmente algo que faz parte do seu dia a dia, como almoçar ou jantar. E esse crescimento, principalmente pós-Covid, que as pessoas acreditaram e apostaram e viram que ter a saúde é a melhor vacina que a gente pode ter, é ter a saúde em dia. É não se entregar a outros tipos de prazer sem se ligar no mental e no corporal, que as duas coisas têm que caminhar junto. É a equalização certa do sucesso.
E o Rafael resolveu também empreender nesse lado de academias, tanto que está ali à frente de 4 e de uma grande rede. Sim, sim. Quando você escolheu entrar nesta rede determinada, existiam outras. Sim. Você chegou várias. a olhar as outras? Sim. Antes de decidir? Sim, sim. O conceito da Sky, né, a qual a gente pertence, ela encaixa muito com aquilo que a gente pensa, né, que é uma forma diferente de trabalhar, que é justamente ter um atendimento mais humanizado, né, sair desse nicho comunzão de algumas academias trabalham e ter mais esse lado humanizado mesmo, do atendimento. É o que eu falo muito até mesmo para os nossos colaboradores. Estrutura, academia, qualquer um pode ter. Agora, o nosso diferencial é o atendimento. E eu vou falar uma coisa pra você, Rafael, eu sou um cara muito crítico de tudo, principalmente de academia. Eu converso muito com o pessoal do CREF, converso muito pro Teófilo, o Humberto, que é o delegado que roda ela estudinho, inclusive ela tá lá em Aparecida, em breve ele vai estar passando lá também em algumas academias, e eu vou junto. E o que eu vejo? É o que você levantou. Por que você saiu de lá? Eu nunca vi alguém me encontrar dizendo que saiu porque não tinha ar-condicionado. Mas eu sempre ouço, é porque é o professor. É porque sempre tem um nome de alguém no meio, não é o nome de uma máquina. Eu nunca encontrei uma pessoa e falei assim, é porque o leg não funciona, tá quebrado. Não. É sempre a denúncia, a ineficiência vem dos estagiários e dos educadores que esquecem da palavra educação e só fazem a parte física. Não leem por completo nem o que está no estatuto da faculdade que defende elevando o diploma verde. Isso é o diferencial hoje das grandes academias. Atendimento. O ano passado, nós tivemos um alto número de denúncias e de prisões aqui na nossa região por exercício ilegal da profissão e assédio, com pessoas relacionadas ao mundo da academia, justamente pelo alto crescimento das academias. Eu, por um lado, eu fico muito feliz das pessoas terem tomado parte disso, e eu sou um deles, porque eu passei 10 anos sem malhar, não senti a mínima falta. Aí quando eu cheguei em 120 quilos, eu falei, não. Quando chegou no 100, eu falei, não, vai chegar no 101. Aí eu fui no 101, não, é porque eu comi um negócio ali atrás. Quando eu cheguei no 120, e um amigo meu, policial, me deu um abraço numa mesa e falou assim, nosso gordinho. Eu falei, rapaz, aquilo ali foi um tiro de bazuca, aquela frase. No outro dia, eu fui lá no Paulo Luz, eu moro em São Paulo. Falei, meu amigo, bora resolver esse problema aqui. Em um mês, eu perdi 10 quilos. Que é a parte mais rápida, né? Depois vem o conta-gota que você não pode desmotivar. E aí eu cheguei aonde eu queria, mas hoje, o Paiva sabe disso. Ele vai ter uma reunião tal hora. Eu falei assim, mas lembra que eu tenho uma academia. Sabe que aquele negócio está tão importante quanto tudo, quanto o meu trabalho? E eu vejo as academias mais cheias. Quando eu fui malhar em Aparecida, eu encontrava uma academia no caminho. Hoje eu encontro 4 na mesma avenida. 4 em 6 anos. Quase que a cada ano nasce uma academia. Tá quase igual a farmácia. Isso é bacana, né? A diferença é que a academia é para cuidar, né? A farmácia é para tratar. Né? Então, assim, a gente até fala que a concorrência ela é saudável, né? Ela profissionaliza o nosso meio e força, né, que o pessoal cresça, de fato. Então, assim, a concorrência ela é muito importante, sim, e vai forçar esse pessoal a estar trilhando um caminho mais correto, que é justamente aquilo que eu falei do atendimento. E eu fui visitar a unidade dele. Antes de trazer ele aqui, falei, como é que eu vou falar de uma coisa sem ter vivido esse propósito? Mas eu não vou avisar ele que eu vou lá, porque senão eles vão mascarar a situação. Eu já fiz isso, né? E eu fui, vivi esse momento na Skyfit, na unidade de Aparecida, na Avenida Independência. E eu fui nos detalhes. Fiz aula experimental, fui conhecer, entrei nos banheiros. Primeira coisa que eu vi diferente, ter o secador no banheiro masculino. Primeira coisa que eu vi diferente, né? E aí fui dar uma olhada nas máquinas diferentes,
Lá tem máquinas que tem a do dedo, se quiser. Né? Tem a do pé só. É muito assim, muito dividido. Seu corpo consegue ser dividido e fracionado em várias máquinas, vários tipos de execuções. Os professores também. Você não olha, ele não olha para você com olhar de desejo, de desdenha, de porque você é gordo, magro, não. Ali não é competição. Igual um professor que estava do meu lado, ele falou assim, bora meu atleta. Eu falei, não sou seu atleta, eu sou o seu cliente. No dia que eu for o seu atleta, você vai me tratar de qualquer jeito. E é isso que vocês têm que entender, que lá vocês são clientes e vocês estão direito, que está inclusive na legislação do PROCON. Não é só, a taxa, nós estamos muito preocupados com o dinheiro, mas vocês estão esquecendo disso aqui, ó. Uma academia mal feita, mal assistida, te deixa aleijado. E o que eu gostei da sua academia, da rede que você representa em 4 unidades, principalmente a que eu viajei, foi que eu, em todos os pontos que eu joguei avermelhado em várias redes, a sua eu pontuei com muita... Fui muito até sucinto nas minhas colocações, porque eu realmente vivi o processo. Isso é importante. E é isso que você falou, vocês trocam, botam humano em primeiro lugar, porque as máquinas estão lá, não tem o que elas fazer, elas não vão te beliscar. Justamente. E o que credibiliza o aluno é justamente, né, esse contato. É o que você estava falando, que você não fica numa unidade, numa academia específica por conta do lag que tem lá. Né, justamente por ela se sentir pertencente àquele lugar. Saber que ela é importante, saber que ela tem o cuidado ali mais tete a tete. Então isso aí sim vai fidelizar o aluno. Né? E a questão do crescimento mesmo da área, hoje para você ter noção, depois da pandemia, hoje nós representamos aí, em torno da população brasileira, em torno de 8% só de praticantes de atividade física, que é muito pouco, muito pouco. Estados Unidos, por exemplo, é 35%. Então assim, a gente está muito distante. Hoje, se a gente subir isso aí um pouco, as academias já não comportam. Mas sabe o que acontece? Eu vou te falar, os Estados Unidos também é 880. É 35 malhando e 80 que não passa naquela porta. Lá é um problema. Né? E eu já fui aos Estados Unidos várias vezes, né? A parte de bodybuilding é muito desenvolvida, mas essa parte técnica é brasileira mesmo. Fui na academia, gente, que eu passava o cartão para entrar, falei, cadê o professor? Não tinha. Você conversa com a máquina. Bota dedo na máquina e a máquina funciona, né? Então essa parte humana que o brasileiro ainda tem, e eu vejo muito professor com vontade de dar aula, que gosta daquilo. Né? Isso é muito importante. Então é uma dica para você, quando você for procurar uma academia, ela tem que ser igual uma casa, ela tem que te abraçar. Você não pode ter, hoje é dia de ir para academia, não sei. Hoje é dia de ir para academia. E quando você está num ambiente limpo, organizado, propício, que muitas vezes, por mais profissionais, é marginalizados, principalmente quando eu falo da parte sexual, o cara fala bem assim. Por isso que, às vezes, muitas coisas que a academia posta é o reflexo dela, e eles não sabem disso. Esses dias, vou dizer pra você, um professor postou uma negócio de sem camisa, fazendo umas danças doidas assim, e eu comentei assim, ele é amigo meu, eu falei, professor, você acha que se um homem casado visse esse post seu que você está tentando vender serviço, indicaria para a esposa dele? Ficou reflexível. Justamente. Ficou reflexível, Justamente. Né? Infelizmente, né? Sim, tem Mas, e eu falo que os profissionais de educação física às vezes se deixam ser desvalorizados por questões próprias mesmo, nem pelo mercado, não. O mercado está amplo. Nós temos profissionais como a Claudinha, minha amiga, que é grande personal aí da Nessa Suíta de outros, a Cláudia, que eu amo muito, né? Levantou da bola por cima hoje, ganha rios de dinheiro com essa profissão. Só dando ordem pra gente. Pega isso, pega aquilo, levanta e pronto. Né? Então isso é para grandes profissionais, né? E hoje a maioria dos profissionais aqui em Goiânia, tudo tem moto, carro, em outros estados ganha bem menos, tá? Vocês estão em super ascensão. O mesmo mercado de casas e apartamentos que ele domina é o mercado novo cliente que busca, não é o corpo saudável. Não é só a estética, é o conjunto, é o tratamento Prime. É justamente, a tecnologia hoje ela vem tomando muita mão de obra. E aí eu sempre falo com os meninos também sobre essa questão. A tecnologia ela vai tomar muita mão de obra de quem é ruim. Porque de quem é bom, ela ainda não vai conseguir dominar, não. Porque justamente esse contato, pessoa a pessoa, a tecnologia ela não tem isso aí. Eu já dei palestras em várias academias, inclusive em São Paulo, em Juazeiro do Norte,
na Bodytech, quando ela começou a expandir o Bernardino, justamente sobre o Prime. O que é o serviço Prime? O que é o humano? É o que era olhar sem tocar. Tem uma barreira muito grande aí. O que pode não permite. Eu, inclusive, mandei até uma orientação que eu recebi do CREF, a questão de post, né? Sobre estagiário estar nas vias de propaganda das academias. É proibido. É proibido. Tá? Eu vou aqui, ó, até falar sobre isso aqui. Propaganda de academia com estagiário estando aluno não é permitido. Estagiário dando aula sozinho ou passando treino como se fosse professor, não pode. Estagiário orientando exercício sem supervisão visível, não pode. Vídeo que induz o público a acreditar que ele é professor de educação física, não pode. Uso de imagem que vende serviço profissional feito por alguém não habilitado, não pode. Multa do CREF, problema para academia e retirada da propaganda imediatamente pelo exercício ilegal da profissão. Poucas academias sabem disso, hein? Poucas. No dia que o delegado acordar encapetado, vocês tomem cuidado. Porque isso aqui eu recebi foi de lá, tá? Então fiquem atentos no que vocês postam, né? Então, assim, eu falo assim, e não é uma propaganda que ele não tá pagando nada para isso. Eu estou dando uma dica de serviço público de uma academia boa, que é a Skyfit, tá? Não é canal de televisão, a gente passa pela Sky também. Qual é o canal que a gente passa pela Sky? Vê aí. Mas a dele é a Skyfit, é a que liga, que ele comunica com a sua forma de se relacionar quando o assunto é o seu corpo, né? E quais são as unidades hoje que está sob a sua custódia e administração? Certo, nós temos hoje 4 unidades, né? Tem a primeirinha, a casinha nossa, que é a do Jardim Nova Era. Jardim Nova Era. Fica próximo do Buriti Shopping ali, né? Aquela região. A segunda foi a da Vila Pedroso. A terceira agora foi a do Centro de Aparecida, na Avenida Independência. E a quarta no bairro Independência, que fica ali próximo, ali em torno de 4,5 km ali. Então em Aparecida vocês acreditaram duplamente? Triplamente. Triplamente. Sim, Aparecida tem um vasto gigantesco ainda para poder ser na desbravado. Sky, que não é Fit, é no 324, tá? Estamos ao vivo pela Sky no 324. Aqui a gente tá pela Sky, pela Vivo, pela Oi, pela Claro, tem mais operadora? Pela NET. Além da TV aberta aqui. Então, é o Brasil todo ligado na ponta da língua, recebendo o Rafael Rodrigues, que é mestre quando o assunto é empreendedorismo, principalmente no ramo de academia. E qual é a dica que você dá para um empreendedor que às vezes está com dinheiro parado, que não quer ligar para você para comprar uma casa, porque o negócio dele é viajar, mas acha que essa vibe de academia vale a pena? Quando você for escolher redes, nós temos várias redes agora com vários tipos de planos para você adquirir e ser um sócio proprietário de uma franquia. Quais são os pontos que te levaram a crer nesta e não na amarela ou na azul, na vermelha? Hoje a pessoa, para poder empreender, primeiro ela tem que ter muita coragem. Tem mesmo? Né? Tem. É difícil, Rafael? Coragem e disponibilidade, porque a pessoa empreender e ficar paralelo ao empreendimento dele ali também não vai resolver. O empreendimento ele é sua cara. Você tem que estar junto ali, representando. Eu sou o maior quebra-galho lá das unidades lá. Precisou resolver alguma coisa de algum equipamento, que a gente sempre tem alguém para poder dar manutenção. Porém, às vezes ele não está ali, eu vou lá, resolvo. Então, assim, a cara do dono, ela faz uma diferença muito grande. Assim. Você tem que estar ali junto. Tá? E agora, como é que faz para administrar 4 academias de uma vez só? 4 academias. Cada hora que você resolve um problema nenhum, aparece em outro, não é isso? Sim. Hoje eu tenho a minha esposa que me dá um suporte gigantesco, né, e eu tenho 2 sócios, né, que representam as outras 3 unidades, tirando do Nova Era, que também me dá um suporte gigantesco. Então a gente dividiu funções ali, cada um dá um suporte em uma área específica e aí não pesa para ninguém. Então pronto. Então antes de você verificar onde você quer aprender a ver, porque o negócio hoje tá com o governo aí tá complicado, entendeu? Não é verdade? Verdade, muito. Quando você vê um DARF assim, um DARF fica louco. Dá dó, né? O contador tá apanhando, nunca apanhando na nossa vida, não foi? Aham. E o que temos de 2026 para a Sky, principalmente para as 4 unidades que você, hoje, junto com os seus sócios, um abraço aos sócios deles, acredito. Questão de maquinário, sempre o mercado está lançando, vocês estão sempre se adequando a essa tendência? Sim, tanto na tendência como na necessidade da unidade. Né? Nova Era mesmo, ela é um case que a gente utiliza para as outras unidades.
A gente já está no segundo upgrade da unidade, né? A gente compra mais novos maquinários, mais modernos, vai estruturando a unidade, que praticamente todas as unidades nossas, elas têm espaço para poder ampliar tanto questão de maquinário como espaço. Então, sempre vai necessidade do público, vai aumentando a quantidade de alunos, a gente vai adequando. Eu achei magnífica aquela unidade, tá de parabéns mesmo. Então, você que não conhece ou está em dúvida, vai lá visitar Skyfit, tem muita academia bacana, mas você tem que viver esse momento. Eu sempre vou em algumas para ver a que mais me abraça, né? E a gente se sente à vontade. Sim. É igual apartamento, né? A gente vai visitar outros, mas tem aquele que a gente se conecta mais. Sim. Então você que está nos assistindo, principalmente os fazendeiros que assistem a gente toda tarde, né? Esperando aí começar a bênção, chama o Rafael que ele vai resolver seu problema fitness e também aquele imóvel, aquele dinheirinho parado. Fala com esse menino aqui que ele vai te ajudar a que ele multiplique em forma de imóvel, tá bom? Sim, verdade. Então eu recebi o Rafael Rodrigues, falou sobre empreendedorismo, vá conhecer a Skyfit, é a vermelhinha, tá bom? Tem uma outra aí com as asinhas assim, mas não é isso que eu tô falando não, é a outra, tá? É a outra mesmo, é. É original, é original. É original, é a única, é a vermelhinha, né? Tem a amarelinha, tem a azulzinha, essa é a vermelhinha com essas 4 unidades. Tem sempre uma perto de você. Alô, Aparecida de Goiânia, né? E o Leandro adora. O Leandro, que é meu amigo, Leandro Vila, adora esse pessoal do empreendedorismo. E a Aparecida realmente está se tornando um potencial fitness. Sim, com certeza. A primeira-dama gosta muito de esporte, o prefeito gosta muito de esporte, né? Muitas redes inauguraram de 90 dias para cá. Outras parece que estão chegando e você duplamente já foi lá e já carimbou o seu negócio em Pérolas, em Aparecida de Goiânia. Amém. Tá bom? Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. Volte outras vezes, Conte com a traga o gente. seu corpo técnico, mande os seus eventos, tá? Muito obrigado. Obrigado. E é isso aí. Continue aqui na ponta da língua. No próximo bloco eu recebo ele, que é um dos vereadores mais importantes de Goiânia. Está na mesa ali, decidindo as novas leis, fiscalizando o prefeito. Ao vivo, o vereador do MDB, Henrique Alves, é o meu próximo convidado, hein? Vida Fitness nunca é demais. Eu volto já, ao vivo. Eu conto várias, levo entretenimento de qualidade, notícias, turismos, entrevistas exclusivas, política, gastronomia. É um programa mais completo da tarde do estado de Goiás, ao vivo neste momento para mais de 42 cidades em todo o estado. Além de pela Sky, pela Vivo, pela NET, pela Oi, pela TIM, pela Claro. Tá todo o Brasil conectado com Na Ponta da Língua, tá? Vamos agora ao nosso novo quadro. Olha, ele é um cara muito sensacional, avesso às loucuras da política. Natural de Goiânia, sim. É advogado, mestre de direito internacional, inclusive em desenvolvimento sustentável. Exerce atualmente o seu segundo mandato como vereador de Goiânia, após ser reeleito com mais de 8 mil votos, quase 9. Hoje ele integra a mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, no cargo de primeiro secretário. Nada passa sem a assinatura dele, que é inclusive uma posição estratégica na condução administrativa do legislativo deste parlamento tão importante para uma cidade. Com atuação marcada pela seriedade, o preparo técnico, o compromisso público, Henrique Alves segue trabalhando para construir uma Goiânia mais justa, mais civilizada, moderna e próspera. Aperta o play que começa mais um Olho no Olho. Ontem a gente recebeu o prefeito aqui na PUC, né, que falou muitas coisas. Agora a gente vai receber uma outra parte muito importante da cidade, que são os vereadores. E eu escolhi um para ser o primeiro de 2026, pela importância que ele tem, principalmente ao meio ambiente, às causas até do esporte, de ser um homem do direito, de seguir tudo ali direito e batalhar pelos que lhe colocaram lá, pelos que ainda lhe colocarão. É porque a gente se arrepende. Se a gente acredita em um candidato, mas daqui a 4 anos a gente tem que acreditar em outro. E a oportunidade da mudança é quando você vê que existe uma construção no terreno vizinho e analisa o porquê.
Henrique Alves é o meu convidado hoje no De Olho em Olho. Seja bem-vindo, grande vereador, grande secretário. Nada passa sem a sua assinatura, hein? Obrigado, Gui. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez no Ponta da Língua, né? Você que é uma pessoa tão especial, um dos grandes apresentadores aí da nossa cidade, claro, do nosso querido estado de Goiás. E é um prazer imenso passar essa tarde aqui com vocês, falar com as pessoas que estão nos acompanhando aí de casa, do trabalho e falar sobre a nossa cidade, que é o principal, sobre a nossa querida capital, Goiânia, cidade que eu tenho um carinho, cidade que eu amo, que me deu tudo que eu tenho. E claro, estou à disposição para suas perguntas, claro, e à disposição de todo cidadão, todo morador, toda moradora da nossa cidade. Eu lhe chamei por primeiro assim, que eu achei muito bacana um post que eu vi nas suas redes sociais, quando falava, as férias continuam, mas o seu gabinete estava aberto e disponível. E eu falei, então, vou convidá-lo, né? Porque eu liguei para meia dúzia, estavam tudo viajando. Não, que não deveriam, porque estão num recesso. Mas a gente, que às vezes troca um recesso ou outro para continuar ajudando as pessoas, né? Porque a Câmara fica com menos demanda e você consegue até ter uma acessibilidade melhor ao vereador, porque não tem sessão. Então, eu já vi esse diferencial do Henrique, já levo para você esse diferencial agora ao vivo, né? Henrique, de todas as conduções administrativas que você teve ao longo da sua carreira, você sempre passou ali pelo meio ambiente, pela infraestrutura, assim como seu pai, que tem uma carreira brilhante. E hoje a cidade, ela vive um problema de meio ambiente e de infraestrutura, né? São duas questões muito, muito delicadas. A cidade não foi construída agora. Os problemas de hoje não foram se pensados há 30, 40 anos atrás, né? E a Câmara está ali, administrando, olhando e observando. Dentro do seu olhar, que é uma pessoa que já mexeu com isso em várias facetas, seja em Aparecida, seja de Goiânia, né? Como é que estamos em questão de infraestrutura e meio ambiente, até por condições climáticas como a chuva? Estamos melhorando? Está se pensando dentro de uma cidade que teoricamente parece que não foi feita para chuva, mas precisa de chuva? Sem dúvida, Gui. Acho que você tocou num ponto, creio eu, é um dos mais sérios que nós temos, não só em Goiânia, mas acho que no país, no Brasil, em todas as cidades aqui do nosso estado também, que é a questão das chuvas, que infelizmente, em razão dos problemas climáticos, elas estão ficando cada dia mais fortes. Então, chove mais em um período mais concentrado, ou seja, mais problemas para as cidades que a infraestrutura, infelizmente, não foi feita para aguentar esse volume de água. Goiânia, claro, é uma cidade que foi planejada, mas foi planejada lá em 37, né, quando Pedro Ludovico idealizou a nossa cidade. Então, infelizmente, ainda tem muito por fazer, tem muita obra de drenagem, tem muitas áreas verdes que precisam ser recuperadas. É necessário também uma conscientização por parte da população para não jogar lixo na rua, até porque quando chove, esse lixo, ele vai para onde? Ele vai para o bueiro, ele vai para o rio, ele entope aquela área que tem de escoamento da água. Então, obviamente, isso vai dar problema na próxima chuva. Então, claro que tem uma responsabilidade da prefeitura, que tem que fazer obras de drenagem, que tem que construir e abrir novas áreas verdes para que essa água possa entrar no subsolo, possa se dispersar, e a população que tem que se conscientizar. E nós lá na Câmara, eu, como você falou, tive a oportunidade de ser secretário do nosso saudoso prefeito Iris Rezende, né, e a quem deixou um legado e fez muita coisa aqui pela nossa cidade, e eu tenho a confiança que o Sandro está no caminho certo. Claro que isso demanda tempo, tem projeto, ele conseguiu economizar muito e acho que vai ter muito recurso para poder investir nesse ponto que é tão importante. E na Câmara, nós como vereadores, né, todos os 37 vereadores, vamos fiscalizar, cobrar para que melhorias cheguem até a ponta, até o morador e a moradora, que é quem mais precisa desses benefícios. Gente, só para vocês entenderem a função do vereador, né? Parece uma historinha, mas vocês não entendem. Então, Henrique, o prefeito ele tem uma ideia, certo?
Ele tem uma ideia, vamos, sei lá, botar uma sirene, igual naqueles países que cai barranqueira, para tocar toda vez da cidade inteira, para dizer que está tendo uma forte chuva. E isso precisa de automatizar o sistema, né? E dinheiro. Aí ele manda essa ideia para a Câmara, é isso? Exatamente. É como se vocês fossem o nosso administrador, nosso banco. É isso. Foi bom você tocar nesse assunto, que é importante a população entender como é que funciona todo esse processo. Todo final de ano, o prefeito manda para a Câmara o orçamento. O que é o orçamento? É tudo aquilo que a cidade vai arrecadar ao longo do ano, dos impostos que eu pago, que você paga, que todos nós pagamos, e em que esse recurso, que esse dinheiro vai ser utilizado. Então é uma obra de asfalto, é um viaduto, é uma obra de drenagem para a questão das chuvas, é a construção de um parque, melhorias na área da saúde, pagamento dos funcionários, dos servidores públicos da prefeitura, e a Câmara vai analisar, faz emendas, faz alterações e aprova esse orçamento no final do ano para que o prefeito execute no próximo ano, né? No caso, em 2026. Então, os planos de 2026, o Bardel já deixou lá para vocês olharem, né? Isso, já foram aprovados no final do ano passado. O prefeito tem uma previsão de quase 1 bilhão em obras esse ano. 1 bilhão em obras esse ano. E, claro, nós, enquanto vereadores, temos que fiscalizar. Ah, então vamos entender, gente. O prefeito mandou um pedido lá, né? Vários pedidos, tá? É uma forma até mais... Pra vocês entenderem, uma dinâmica. Então, assim, ó, vamos supor. Eu acho que precisa mais de 10 escolas, né? Lá tá no meio daquelas solicitações para todos os setores, da cultura, da saúde, do lazer, da educação, todo mundo tá lá. E aí, o que é a função do Henrique e dos amigos dele, né? Dos outros vereadores? É fiscalizar durante a execução do próximo ano, na qual eles liberaram aquele dinheiro, né? Pode, tá lá, tudo certo. É se aquelas escolas realmente foram entregues, estão em andamento, estão dentro da solicitação. É isso? Exatamente, né? Então, nós vamos fiscalizar se aquilo que foi aprovado na Câmara, né, que nós votamos, será executado pelo prefeito. Agora, claro, uma execução de uma escola, que você bem mencionou, Gui, ela não é do dia para a noite. Isso precisa de projeto, precisa de uma licitação, isso demanda tempo. Agora, esse processo ele tem que se iniciar e o Mabel, até o final do mandato dele, ele tem que entregar isso para a população. Então, a prefeitura, através do seu corpo técnico... Então, ele pode, das obras daquele orçamento, até o final, entregar. Sim, não é porque foi no orçamento de 2026 que precisa ser entregue em 2026, porque tem, dependendo da obra, ela ultrapassa tem obras o ano, que, né? Um viaduto, por exemplo, é uma obra que demanda um prazo grande de execução, 5, 6, 7, 8 meses. Uma estrada, né? Alguma coisa assim muito complexa. Drenagem, então são obras complexas, são obras, algumas são simples, uma praça, fácil de fazer, rápido, outras são complexas e demandam tempo, né? Então tudo isso tem que ser observado. Agora nós como vereadores, além obviamente de propor leis, de votar as leis que o prefeito manda, nós precisamos e temos como obrigação verificar se o serviço público está sendo prestado, se a população está sendo bem atendida. Tem um caminho de volta quando vocês têm a ideia, porque ele tem a parte do que administra. E vocês captam, porque são representantes diretos do povo, né? De fatias da sociedade. Então eu votei no Henrique, mas votei mesmo. E aí, o que acontece? Chego lá, Henrique, eu tô achando que precisa de um campo de futebol aqui. Essas crianças, para sair da droga, tem que ter um entretenimento participativo, inclusive gratuito. Realmente, essa região está precisando de menos terra e mais campo. Aí você pode fazer uma solicitação, pegar essa da sociedade, né? É o nosso emissário, é o nosso advogado do povo, é o que nos defende, e mandar isso para o prefeito? Isso, e o vereador, Gui, ele é aquele político que está mais próximo da população. Mesmo a Câmara estando de recesso, eu não parei, nós continuamos trabalhando, seja atendendo no gabinete e, obviamente, fora, andando na cidade, pesquisando, vendo as demandas da população, e a gente leva essas demandas para a prefeitura, seja para o prefeito ou também para o seu secretariado. É desde um buraco que abriu na última chuva,
é uma melhoria no atendimento em uma unidade de saúde, por exemplo. Às vezes é uma roçagem que está precisando muito. Nossa cidade, o mato já cresceu, né? A chuva começou, isso cresce muito rápido. Então são muitas demandas e, obviamente, às vezes é um asfalto, às vezes é escola, é vaga em CIMEI. Agora, inclusive, oriento a todos aí, as mães que ainda não fizeram, procure o site da prefeitura, que faça a matrícula aí dos seus filhos. Quanto antes fizerem, mais chance tem de conseguir uma vaga próximo da sua casa, e nós, enquanto vereadores, vamos estar lá para fiscalizar, para cobrar, para que todas as crianças estejam devidamente matriculadas, para que a população tenha condição de receber um atendimento digno, né, de ser encaminhado, fazer um exame, às vezes um caso de cirurgia, uma questão de urgência e emergência. Então é uma obrigação nossa, isso não é um favor que eu, como vereador, ou qualquer um dos outros vereadores está fazendo à população, mas é uma obrigação, até porque a população nos paga justamente para isso, para trabalhar nesse sentido, para levar essas demandas para o prefeito ou para o governador, para que aquilo que antes, às vezes, uma obra, que é um sonho de determinada comunidade, possa se tornar uma realidade. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, o Henrique vai avaliar como foi a condução da Câmara nesses últimos tempos, principalmente em relação ao presidente. Volto já ao vivo. Tem Pimenta na sua tarde. Pega fogo, tá na boca do povo esse ano, gente. Trazer política não é nem repetitiva, porque realmente é um ano muito importante para o país, né? São cargos importantes, vivemos momentos tensos na política. Então temos que trazer realmente pessoas sérias, que levam o nosso estado, a nossa cidade, o cargo que delegamos de confiança. E o voto ainda é uma das poucas coisas que é nossa. É um dos maiores direitos da democracia, que esses países hoje estão vivendo essa loucura toda porque a democracia lá não é incisiva e levada a sério. Aqui, por mais que não pareça, ainda é. Então o voto ainda é nosso. O Henrique Alves foi eleito por quase 9.000 votos, um dos mais votados dessa legislatura. Henrique, tivemos um presidente da Câmara até extenso, né? Então quer dizer que ele agradou vocês, que vocês deram mais votos de confiança ao Policarpo. E parece que ele está de saída, veja algumas coisas assim, não é nada muito definitivo, a gente nem pode se antecipar. Mas como você avalia hoje o trabalho do presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia? Gui, eu estou no meu segundo mandato, né, iniciando o meu segundo mandato, na verdade no segundo ano agora, né, do segundo mandato. E desde que eu entrei na Câmara, o Policarpo ele está como presidente da Câmara. Ele está no 4º mandato como presidente, não pode mais ser reeleito. O Policarpo ele é candidato a deputado estadual agora nas eleições desse ano. Mas como você falou, se o Policarpo está e se mantém como presidente, com o voto, óbvio, dos vereadores, e também foi muito bem votado, inclusive nas últimas eleições, é porque ele está fazendo um bom trabalho, né? E eu acho que o presidente da Câmara, ele tem que representar bem aquele poder, dar estrutura para que os vereadores possam exercer o seu mandato, né? Ou seja, para que os feitos, para que o vereador possa chegar até a população, ter condição de cobrar da prefeitura benefícios, e o próprio presidente ele é parte integrante disso. Então tem feito uma boa gestão ao longo desses últimos, seriam, acho que se não me engano, 7 anos que ele está como presidente. E eu, inclusive, tenho um compromisso com ele. Eu vou apoiá-lo para deputado estadual. Ele é o seu candidato, então? Sim, eu não sou candidato a deputado estadual. Eu vou cumprir os meus 4 anos pelos quais eu fui eleito enquanto vereador e tenho esse compromisso com ele justamente pela gestão dele, porque eu entendo que ele tem condição de fazer também aquilo que ele fez, né, em Goiânia, né, na comunidade dele, na Câmara, fazer isso também
na Assembleia e por mais municípios pelo estado de Goiás. Eu acho que é por isso que o nome dele não é Monocarpo, é Policarpo, né? Porque inclusive é conglomerado, é grande, né? Inclui tudo, e você comandar uma casa tão importante, com grandes vereadores, com grandes histórias, grandes legados, tem gente como Anselmo, né? Com muitos anos de casa, muito respeitado, muito coerente, e os mais novos também, os que chegaram agora, mas todos, né? Porque foi uma votação entre eles, lógico que tem uma posição e está dentro da democracia isso, lhe conduziu de novo ao mandato e agora ele viu a oportunidade e a moralidade, a maturidade de seguir um pouco mais longe, sendo um vereador de Goiânia, paralelo para a Assembleia Legislativa, para ser um deputado estadual e levar essa sabedoria, essa condução para outras cidades, né? Porque o deputado de todo o estado a gente coloca, mas ele acaba governando para todos. Então teremos um ano de mudança na Câmara, né? Está previsto um ano de mudança e você vê um legado positivo durante todo esse tempo na qual ele comandou a mesa diretora, colocando processos, né, em votação de importância para a população, ficou do lado do prefeito quando era para ficar, ficou do lado dos vereadores quando era para ficar, né? Teve justamente essa primazia de saber a hora certa de comandar, de presidir, de chancelar e de retirar algo que gerou muitas polêmicas no ano passado, que a Câmara foi muito complicada, né? Até vocês se ajustarem ali com a nova gestão, com os novos líderes, demorou um pouquinho. Tinha que ser um presidente muito firme para não levar tudo abaixo. Exatamente, eu acho que isso que você falou é interessante, né? O perfil do presidente, que é o presidente que define aquilo que vai ser votado, né? Em que momento vai ser votado, e isso foi conduzido de uma maneira satisfatória. Claro que foi um momento complexo, um ano de uma nova gestão, novos vereadores na Câmara, e é natural que você tenha diversos posicionamentos. A Câmara é isso, você tem vereadores que são da base do prefeito, você tem vereadores que são oposição, tem aqueles que são independentes, e cada projeto que entra ali na Câmara, ele precisa ser discutido, né? Nas comissões, ele tem que ser discutido através de audiências públicas, né? Isso é essencial. E foram vários projetos importantes que foram aprovados ao longo do ano de 2025, como o próprio orçamento que nós estávamos falando há pouco tempo. O orçamento, ele ficou cerca de 2 meses e meio, por exemplo, na casa, e a prefeitura teve que fazer alterações no Vocês texto. devolvem para... Tem que ajustar isso aqui, tá demais isso aqui, tá faltando isso aqui, até chegar no equalizador perfeito para atender a real demanda da cidade. Então isso é necessário. Foram feitas audiências públicas, passou pela comissão mista, por exemplo, da qual eu faço parte, outros vereadores fazem parte também, e tudo isso foi analisado. A prefeitura fez alterações, mandou substitutivo, adequou o texto para que ficasse dentro da legalidade e também para que a população fosse melhor contemplada, e tudo isso é conduzido pela mesa diretora da Câmara, pelo presidente, pelas comissões, pelos demais vereadores. Então é necessário, às vezes pode haver um entendimento de que um projeto ele demora demais, às vezes fica preso em determinada comissão, mas na verdade tudo isso é para proporcionar uma maior transparência a esses projetos, e a Câmara ela evoluiu muito nesse sentido. Hoje o portal de transparência da Câmara é um dos mais bem avaliados entre as câmaras do país, né? Nós aprovamos uma nova lei de emendas também que deu muito mais transparência. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode acompanhar qualquer projeto de lei que esteja na Câmara. A TV Câmara também, né? Falando em comunicação, que foi muito aprimorada, né, dando acesso a todas as reuniões de comissão, todas as reuniões do plenário, elas são transmitidas ao vivo e são gravadas para que a população possa acompanhar. E eu acho que isso que é importante. Quanto mais você que está nos acompanhando participar da vida da Câmara e, claro, do vereador que você votou, eu acho que um melhor parlamento e uma melhor cidade nós teremos. Olha, então para agradecer tudo que você faz para Goiânia todos os dias, puxa esse pano levemente. Vamos lá. Olha só. É uma homenagem do nosso programa para você, que tem um legado que realmente está na ponta da língua. Tá bom? Leve o nosso abraço à presidência da Câmara, aos seus amigos vereadores, tá? Obrigado pelo carinho sempre.
espero recebê-lo. E essa é uma singela homenagem a quem realmente sabe representar o povo, tá pelo povo. Vai ficar lá e na minha mesa, viu, Gui? Tá bom? Vai ficar lá na minha mesa. Obrigado pela homenagem, é uma honra, uma alegria. E isso somente nos dá uma responsabilidade maior para continuar fazendo um bom trabalho pela população da nossa capital. Eu vou encerrando por aqui, agradeço a audiência e eu volto amanhã ao vivo a partir das 14 horas. Não esquece, hein? Tem pimenta na sua tarde. Tá bom? Entretenimento, qualidade, política, entrevistas exclusivas. É a audiência da tarde de todo o estado de Goiás para mais 42 cidades. Manda as letrinhas subir que eu estou indo embora. Até amanhã.